Quais são os 50 maiores personagens de Star Wars de todos os tempos? Pois é, a galáxia de Star Wars é povoada por uma constelação inteira de personagens lendários. Nobres heróis contrabandistas, Jedi, vilões desmascarados, princesas estelares e muito mais. Mas desses milhares de personagens, quais seriam os 50 mais brabos de Star Wars? Pois é, a Empire Magazine, uma grande revista muito consagrada lá nos Estados Unidos, montou a sua lista. Eu fui lendo aqui e eu vi que eles cometeram vários sacrilégios. Então vem comigo porque a gente vai passar pela lista deles e no final eu vou te mostrar a minha lista dos 50 maiores personagens de Star Wars. E claro, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e ficar por dentro de tudo de importante de Star Wars. Bom, aqui temos então a lista da Empire Magazine, aqui uma pequena introdução e já vamos começar aqui a lista. De cara, eles já colocaram a Asajj Ventress. Beleza, a Asajj Ventress é uma excelente personagem, gosto bastante dela. Será que estaria nos 50? Não sei, mas vamos fazer assim, gente. Eu não vou pegar personagens que não estão aqui nos 50, eu vou só remanejar de acordo com a minha opinião. Então a gente tem aqui a Asajj Ventress, que muito bem poderia estar entre os 50, mas aqui logo de cara a gente já tem o Neil, que é um personagem muito novinho, sabe? Um personagem que acabou de aparecer em Skeleton Crew, então comparar ele com a Asajj Ventress, que já tem toda uma história, já tem praticamente toda a sua vida documentada em Star Wars, fica difícil. Então eu vou passar aqui pela lista, falar se a posição tá certa ou não na minha opinião, e mais pra frente, no final do vídeo, eu vou passar a lista completa pra vocês. Depois nós temos aqui o K2SO, que também é um excelente personagem. A gente teve atualmente um retcon sobre a sua história de origem na segunda temporada de Andor, mas dos droids é um dos mais carismáticos que a gente tem e um dos droids mais engraçados também. Olha, aí aqui já começa a ficar estranho essa lista, que a personagem da Vice-Almirante Holdo é uma personagem que apareceu muito pouco. A gente teve apenas um pouquinho da história dela aparecendo em Os Últimos Jedi e também uma coisa aqui ou outra nos materiais impressos, como HQs e livros. Jamais deixaria ela na frente do K2SO ou do Neil ou da Asajj Ventress. Então isso aqui é uma posição que eu abaixaria aqui na lista. Almirante Holdo vai lá para baixo. Almirante Ackbar, outra injustiça, ele não deveria estar tão baixo nessa lista, deveria estar mais para frente. Ele tem muito mais estofo do que, por exemplo, o Babu Frick. Eu adoro o Babu Frick, mas cara, o Babu Frick estar na frente do Almirante Ackbar é um sacrilégio. Esse cara aqui é um herói de guerra, esteve ali presente em várias batalhas icônicas do universo Star Wars, e o Babu Frick, tipo, ele é fofinho e ele salvou o C-3PO em Ascensão Skywalker, sabe? Ele não tem o peso que tem um Almirante Ackbar. Então isso aqui também é outro sacrilégio. Capitão Rex. Capitão Rex é outro personagem que deveria estar mais alto nessa lista, ainda mais se a gente comparar com todo mundo que passou. Outra injustiça é o Kanan Jarrus estar tão baixo aqui. Tanto o Kanan quanto o Capitão Rex são personagens que têm um peso muito importante para a história, um na época das prequels e outro já na época do Império. Esse aqui é um dos meus Jedi favoritos. Eu adoro o arco do Kanan. Até hoje eu não superei essa cena aqui, não vou dar spoilers, mas cara, quando você estiver assistindo Star Wars Rebels e chegar nessa cena, você vai chorar que nem um bebê. É impressionante. Grão-Almirante Thrawn. Aqui a gente já tá entrando nos vilões, né? Se eu não me engano, é um dos primeiros vilões a aparecer na lista e é um personagem que tem muito peso. Eu quero ver o que a gente tem mais pra frente, mas é um personagem que estaria mais alto na minha lista também. General Grievous, ele é um personagem icônico, o visual dele é um dos mais icônicos aí de Star Wars, mas, na minha opinião, eu acho que ele foi subutilizado na trilogia prequel. A gente teve um pouco mais dele sendo mostrado na série Clone Wars de 2008 e a minha versão favorita do Grievous, que é o Clone Wars do Genndy Tartakovsky de 2003, que aí sim mostra o Grievous toda a sua glória, que acabou sendo nerfado, entre aspas, um pouco nas prequels e também em The Clone Wars. Então o Grievous eu acho que beleza, entre os vilões ele poderia estar nessa posição um pouco mais baixa. Aí a gente tem a Rose Tico, aqui tá, não reparem, tá gente, vai ter nomes que vão estar estranhos porque eu traduzi automaticamente aqui. Mas então, a Rose Tico, cara, é uma personagem no máximo ok, que apareceu um pouquinho ali em Os Últimos Jedi,
Jedi, e como que você coloca ela na frente de personagens como o Thrawn ou o Kanan, que, pô, tem muito mais história, tem muito mais impacto no universo de Star Wars. A Rose Tico iria lá pra baixo, sabe, brigando pra ser o número 50. Moff Gideon, que, sabe, é um vilão interessante, eu gosto muito dele no contexto de The Mandalorian, não gostei muito do desfecho dele na terceira temporada, apesar que existem brechas aí pra que ele tenha sobrevivido, para que o clone dele tenha morrido lá na terceira temporada, então eu acho que ele ainda tem um potencial de reaparecer aí, mas novamente, em termos de vilões, não colocaria na frente do Grievous e não colocaria na frente do Grão-Almirante Thrawn. Aqui a gente já tá entrando nos 38 melhores, então já começa a dar uma funilada. Ezra Bridger é um belíssimo personagem, estaria no meu top 50 também, mas vamos ver se ele segura essa posição na lista. Baylan Skoll é um personagem novo dentro do universo de Star Wars, ele apareceu exclusivamente para a série da Ahsoka e para mim é o melhor personagem da série. Eu amei ver a performance, principalmente do Ray Stevenson, né, que é esse ator, dando vida ao Baylan. É uma pena que esse ator nos deixou em 2023, ele faleceu antes da série ir ao ar, e é uma pena porque, cara, a performance dele e como ele deu vida a esse personagem é impressionante, é muito carismático, é profundo, deu vontade de ver mais sobre a história dele. Uma pena que agora na segunda temporada a gente não vai ter mais ele como Baylan Skoll, né, porque ele faleceu, mas teremos o Rory McCann, que viveu o cão lá em Game of Thrones. Ansioso para ver o que ele traz pro papel, mas fica aí esse sabor amargo de não ter mais o Ray Stevenson. Estaria muito mais alto na minha lista, os melhores vilões. Mace Windu ou Massa Windu aqui. Mace Windu, apesar de eu não gostar dele, porque eu acho ele muito chato, muito arrogante e tal, eu acho que ele é um dos melhores personagens, porque ele é, dos Jedi, um dos caras mais complexos aí, que usava de uma forma de combate que os Jedi tinham como proibida. Então ele é um mestre Jedi mais complexo, assim. Entre os membros do Conselho Jedi, eu acho que ele é um dos mais tridimensionais e importantes e interessantes, vamos combinar também. Então eu acho que Mace Windu estaria mais alto na minha lista. Olha, Cyril Karn. Cyril Karn é um personagem bem legal, nosso querido Escovinha, como diria a Ju Versátil, mas ele é um personagem que ele não apareceu tanto. A gente tem apenas a temporada 1 e 2 de Andor. Dito isso, o arco dele dentro dessas temporadas é muito bem feito. E ele tem também um final bem trágico. Então eu acho que apesar dele ser um personagem que apareceu pouco no universo de Star Wars, ele é um personagem muito bem desenvolvido. Tem um começo, meio e fim, um arco narrativo bacana, mas inegavelmente não tem como deixar ele acima de Mace Windu e Baylan Skoll. Ele estaria mais pra baixo, mas seria um excelente personagem. Qui-Gon Jinn, um sacrilégio colocar esse cara aqui tão pra baixo, junto com Mace Windu, acho que é um dos personagens do núcleo dos Jedi mais importantes e interessantes. É um cara que tinha suas convicções, batia de frente com o Conselho Jedi, foi o cara que descobriu Anakin Skywalker lá naquele lugar escondido que era Tatooine, acreditava na profecia do escolhido. Então esse cara, se você for por importância pro desenrolar dos eventos de Star Wars, esse cara tem que estar num top 10. Eu sei que o top 10 seria muito pesado, assim, só ia ter peixe grande, mas o Qui-Gon Jinn, em termos de importância, ele é um dos mais importantes, inquestionavelmente. Olha, isso aqui é bizarro. Mestre Soul na frente do Qui-Gon Jinn, isso é bizarro. Mestre Soul apareceu apenas em The Acolyte. É um personagem que eu gosto, eu acho que de The Acolyte, ele e o Kimir são os que mais entregam algo interessante, mas não dá pra pôr, cara, não dá pra pôr ele acima de basicamente ninguém que a gente viu aqui. Eu acho que a série de The Acolyte tinha muito potencial, inclusive tá saindo aí muitos materiais de como teria sido a série antes da interferência do estúdio. Tinha muito potencial, mas a execução foi muito pobre, principalmente em termos técnicos de roteiro, de storytelling, coisas mais de produção também. Foi uma das séries mais caras e que entregou menos e que deu um grande problema aí pra Star Wars também, em termos de recepção. Então o Mestre Soul estaria lá pra baixo. Não sei se tão pra baixo assim, porque ele é um personagem que tem potencial, um personagem interessante, mas é aquilo, ele apareceu apenas em uma temporada de The Acolyte e teve o seu arco encerrado. Então não sei o quanto a gente colocaria pra cima. Kino Loy, ou Cinema Loy, como traduziram aqui, esse é um personagem também muito complexo, muito interessante e que apareceu pouquíssimo. Mas a gente vai encontrar aqui padrão com os personagens de Andor, que é, mesmo eles aparecendo muito pouco, eles são tão bem desenvolvidos, são tão tridimensionais
tridimensionais e fazem tanto sentido pra história que eles vão acabar ficando acima de personagens importantes de outras séries. Então, o Kinuloy, pra mim, ele é um dos melhores personagens de Andor. A cena dele fazendo aquele monólogo, One Way Out, é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem em Star Wars, mas infelizmente não dá pra colocar ele tão alto assim na nossa lista, porque ele é quase que um figurante de luxo. O que nos leva a Helicóptero, ou Chopper. Tô amando essas traduções. O Chopper é um baita de um personagem, um droid muito legal. Comentei em um vídeo recente que esse carinha aqui, bonitinho e quadradinho, é responsável por quase mais de 50 mil mortes dentro do universo de Star Wars. Então ele, apesar dessa carinha bobinha e fofinha, ele é uma máquina mortífera. E tem também um dos sensos de humor mais sombrios aí dentro de Star Wars. Então, dentre os droids de Star Wars, esse cara aqui estaria bem alto na lista. Estamos entrando então aqui, ó, na casa dos 30, hein? Temos Dedra Meero, que pra mim poderia estar numa posição tão alta assim. Claro, não acima do Tron ou de outros personagens vilões, mas estaria alto na minha lista porque essa daqui é uma personagem que é uma vilã, mas é uma vilã que ela dá um medo diferente, por exemplo. O Darth Vader, você tem medo por causa da presença dele, por causa das habilidades dele com o sabre de luz e tal. Já a Dedra Meero traz um medo mais real, ela é uma pessoa que vai te torturar, ela vai te caçar até o fim, ela vai passar por cima das regras do próprio Império pra chegar no objetivo. E isso acaba sendo até o fator motivante da sua própria queda. Ela acabou indo com tanta sede ao pote que acabou passando por cima do próprio Império e no final acabou se ferrando. Então essa aqui é uma personagem também fantástica, estaria bem alto na lista. Mas não estaria abaixo do Qimir. O Qimir, apesar de ser um dos personagens mais interessantes de The Acolyte, isso não é dizer muito, já que The Acolyte, né, acabou sendo uma coisa bem problemática e é aquilo que eu falei no Mestre Sol. São ideias e conceitos que tinham muito potencial, mas a execução acabou ficando muito abaixo. O fato de ter aqui um possível aprendiz ou acólito do Darth Plagueis dentro do final da época da Alta República é algo muito interessante, porém foi algo que só foi pincelado em The Acolyte. E apesar de ter sido dito, né, pela Leslie Headland que a série não deixaria pontas soltas, nos últimos segundos da série a gente vê ali o Darth Plagueis e a série termina com um gancho do Qimir com a May. Então, sabe, é um negócio que não é uma conta que não fecha. Então, o estranho dentre os personagens de The Acolyte, eu acho que estaria o mais alto de todos, mas com certeza no grande esquema das coisas aqui estaria lá embaixo. Padmé Amidala, isso aqui é um ultraje. Padmé Amidala tem que estar no top 15 no mínimo. Ela foi uma das personagens mais importantes aí na saga Skywalker, tanto na época das Guerras Clônicas, e foi um dos fios condutores para a queda do Anakin também. Além disso, ela tem uma das cenas mais importantes na saga, que é quando ela vê a criação do Império, e ela diz, então é assim que a liberdade morre, com aplausos estrondosos, que é uma frase que nos assombra aqui até na nossa vida real, né? O nosso mundo tá imitando a arte, e a gente tem momentos que lembram muito essa cena da Padmé Amidala. Então, com certeza, ela estaria muito mais pra cima do Grand Moff Tarkin, que, cara, é um personagem importantíssimo também, ali na época, no fim das Guerras Clônicas e o começo do Império, mas ele acaba tendo uma vida curta, entre aspas, porque ele já tem o seu fim em Uma Nova Esperança. Então, o Tarkin, não sei se ele ficaria tão alto assim pra mim, justamente por isso. Boba Fett é um personagem que começou ali como um figurante de luxo, com um visual muito legal, que conquistou a galáxia e por anos ficou vivendo, né, nessa fama de ser um cara badass com um visual muito legal. E claro, teve sua história depois expandida nos quadrinhos, no universo expandido, mas que agora, quando tivemos a sua versão canônica, principalmente na série O Livro de Boba Fett, ele acabou caindo muito por conta de como ele foi tratado nessa série. Há quem diga que ele foi nerfado, há quem diga que naquele contexto da série ele estava um pouco mais fraco porque fazia sentido para a história, mas que numa eventual segunda temporada ou em mais projetos no futuro ele teria um papel maior, estaria de volta a ser o Boba Fett que a gente conhece. Mas é inegável que a série O Livro de Boba Fett acabou dando uma pequena escorregada aqui nesse personagem, o que faz com que ele poderia estar ali no top 10, mas que acabe saindo um pouco. Mas não sei se 26 aqui, meio de tabela, seria justo pro Boba Fett, vamos combinar. Com certeza não é justo ele ficar abaixo do Jabba the Hutt. Esse é um personagem que, claro, é um dos personagens mais icônicos, é um dos meus personagens favoritos, porque assim, o meu filme favorito é Retorno de Jedi. E
E o Jabba, o palácio dele, o começo do filme, é uma das coisas mais legais, na minha opinião, uma das coisas mais visualmente Star Wars que a gente tem, mas em termos de personagem, eu não colocaria ele tão alto assim como meio de tabela. Eu acho que ele estaria mais pra baixo, apesar de ele ser muito importante aí nessa época da galáxia, sendo o chefão do crime do Sindicato Hutt, que comandava uma parte considerável da galáxia, tanto na época das Guerras Clônicas quanto na época do Império. E pode ser que esse vácuo do poder deixado pelo Jabba seja explorado no filme The Mandalorian e Grogu, ou seja, mesmo agora na época da Nova República, ainda teríamos desdobramentos da morte do Jabba, então isso faz com que ele seja um cara importante, mas não mais importante que o Boba Fett. Que nos leva ao finlandês, ou o Finn. Cara, o Finn, ele é um personagem que tinha muito potencial, talvez desse trio novo das sequels, ele fosse o cara mais interessante, um Stormtrooper que deixou pra trás a Primeira Ordem, dava a entender nos trailers que ele era sensitivo à força, que poderia ser um Jedi, então, pô, um ex-Stormtrooper da Primeira Ordem se tornando um Jedi e combatendo a Primeira Ordem, é um baita de um arco legal. Depois a gente viu que na verdade não era isso, que ele, na verdade, ele até é sensitivo à força, porém isso não foi explorado na trilogia sequel, ficou uma coisa aí pros materiais expandidos, até no Lego a gente vê um pouco mais sobre isso, mas o personagem, ele acabou sendo deixado de lado, escanteado aí, tanto em Os Últimos Jedi, onde ele tem um arco super bobinho ali, sobre maus tratos de animais, e no 3 que ele fica correndo pra lá e pra cá, só gritando Rey, 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 e no final ele nem consegue falar pra ela o que ele queria. Então, com certeza, é o personagem aí das sequels que mais sofreu pela falta de planejamento. Então, infelizmente, o Finn estaria bem lá pra baixo por conta do que a gente viu, mas em termos de potencial, é o personagem que eu mais estava botando fé quando começou a sair as coisas de Despertar da Força. C-3PO é um personagem que está em todos os filmes da franquia, é um dos meus personagens favoritos. É chato, mas ele é um personagem icônico pra caramba. Daria, pra mim, eu acho que ele entraria num top 20. Vamos ver como vai ficar essa lista no final, hein, gente? Ó, fica até o final do vídeo, deixa o like e deixa o hype pra vocês verem a minha lista no final. Poe Dameron, você me desculpa, meu querido, mas você também é outro que poderia ter tido um arco muito mais interessante. Eu acho que ele teve um arco bem legal em Os Últimos Jedi, no sentido de ter que subir o sarrafo e ser quase que um sucessor na liderança da Nova República quando a Leia morre. Então, eu acho que até Os Últimos Jedi, ele tava tendo um arco legal, mas, como vai acontecer com todos os personagens das sequels, quando chega em Ascensão Skywalker, ele também não desenvolve o arco narrativo dele, acaba ficando meio que perdido lá também. Uma pena, porque o Oscar Isaac é um dos melhores atores da sua geração, eu adoro ele, fiquei muito com inveja quando eu vi ele lá quebrando tudo em Duna, e em Star Wars ele acabou sendo reduzido a só um piloto badass. Mon Mothma, pra mim, tem que estar mais pra cima. Não sei como vai ficar esse top 20, porque agora começa a entrar muitos personagens pesados, mas a Mon Mothma, dentro do núcleo de Andor, e até extrapolando ali pra época das prequels e da época do Império, é uma das personagens também centrais aí nesse núcleo político de Star Wars. E a cena dela, do monólogo, na segunda temporada, é top 10 cenas de Star Wars. Então, cara, pra mim, ela tem que estar bem alto aqui. Dentre os personagens de Andor, pra mim, ela e o Luthen são os maiores e mais importantes. Então, legal ver ela aqui quase no top 20, mas quem sabe dá pra deixar ela mais alto aí. Top 20, então, já entramos aqui com o Darth Maul. Agora o negócio já tá ficando sério. Ó o quilate dos personagens. Darth Maul é um dos personagens mais interessantes de Star Wars. Claro, se a gente for julgar apenas o que a gente viu dele em live action, ele não entraria nem no top 40, que realmente é o mesmo caso do Boba Fett na trilogia clássica. Um figurante com poucas falas, mas com visual icônico. Claro que depois a gente teve todo o arco dele em Rebels, em Clone Wars, nos quadrinhos. Então, esse é um personagem que segue cada vez mais entregando coisas aí e crescendo dentro do universo de Star Wars. Ano que vem a gente vai ter a série dele, Shadow Lord, parece ser muito boa também, e vai trazer um pouco mais da história. Então, entre os vilões, o Darth Maul, ele foi de apenas um figurante com visual legal para um dos melhores vilões da franquia. Então, por mim, estaria bem alto na lista também. BB-8
Acho loucura ele tá aqui em 19, perto do Darth Maul e tal. Ele é um droid legal, ele é um droid fofinho, ele tem muita personalidade. Gosto do BB-8, mas eu acho que, assim, em termos de história, de importância dentro da saga, ele estaria bem lá pra baixo, bem lá pra baixo. Eu acho que até o Chopper tem mais estofo do que o BB-8 pra estar numa posição melhor na lista. Quer dizer que eu odeio o BB-8? Não, muito pelo contrário, olha a carinha dele, adoro ele, mas não estaria tão alto assim. A Ahsoka Tano, pra mim, é uma das personagens mais importantes dentro da saga. Claro, ela é o bebezinho do nosso querido Zé Chapéu, do Dave Filoni, então toda oportunidade que tem, ele enfia ela. Claro que isso vai fazer com que ela fique muito alto na lista, porque ela realmente está em eventos muito importantes da saga, é uma personagem incrível, muito profunda e que eu quero muito saber o que vai acontecer na segunda temporada. Então, tanto ela na animação quanto ela em live action, eu acho que é uma das personagens mais importantes, quiçá entraria no top 10, não sei, vamos ver no final do vídeo. Lando Calrissian, outro personagem pesadíssimo, muito importante, teve até um papel legal aí nas sequels também, toda a questão dele com o Luke Skywalker e tal, então é um personagem que estaria bem alto na lista, mas não colocaria acima da Ahsoka. Claro, é um personagem lendário, mas eu acho que a Ahsoka já passou ele em quesito de importância. Ixi, aí ferrou. Como que eu vou ser imparcial quando o assunto é o Mando? O Mando e The Mandalorian são as razões do porquê eu estou aqui falando com vocês, né? O fato de eu ter um canal é por causa desse cara e do Grogu. Então, pra mim, ele tem uma importância, tipo, gigantesca. Mas vamos ser imparciais, vamos analisar aqui de uma forma lógica. Eu acho que tanto o Mando quanto o Grogu, eles têm uma importância no futuro de Star Wars. Eu acho que eles são a melhor coisa que a Disney acabou fazendo nessa época, uma coisa que deu muito certo. Claro que a terceira temporada foi uma baita de uma escorregada por questões de meteção de bedelho do estúdio. Acho que é uma decisão acertada a volta de Star Wars ser o filme do Mando e do Grogu. Dito isso, é muito complicado colocar o Din Djarin à frente de Lando Calrissian, de Ahsoka, de Darth Maul, até porque a gente ainda não tem tanto da história dele. Apesar da gente ter 3 temporadas e agora a gente vai ter o filme e teve também ali uma aparição em O Livro de Boba Fett, eu sinto que a história do Mando e do Grogu ainda tem muito chão pela frente, muita lenha pra queimar. Então eu colocaria eles ali no meio de tabela, bem respeitoso, com potencial de cada vez subir mais. Palpatine em 15º é loucura, isso aqui é loucura. Prendam o pessoal da Empire. Esse cara é talvez um dos mais importantes da história de Star Wars. Ele foi o cara que primeiro matou Darth Plagueis, foi o responsável por orquestrar as Guerras Clônicas, deu o golpe, criou o Império, depois ainda voltou na época das sequels. Esse cara aqui é um Highlander do universo Star Wars. Esse cara não pode estar em nada menos do que um top 10, quiçá um top 5. Isso aqui é um sacrilégio, tem que estar muito em cima. O Imperador Palpatine é talvez, junto com o Vader, de vilão, os melhores. Top 1, top 2, não tem como. Grogu entra na mesma seara do Mando, até deixaria os dois juntinhos, né, pra ficar o Mando e o Grogu ali, mas, respeitosamente, meio de tabela. Ele é muito fofo, muito bonitinho. Anakin Skywalker está de brincadeira que ele tá em 13º. Como que pode estar em 13º o cara da Profecia do Escolhido, o cara que se tornou Darth Vader? A saga Skywalker, 9 episódios são sobre esse filho da mãe. Como que ele tá em 13º? Não tem como, não tem como. É isso que eu falei. Eu fui vendo a lista e aqui, principalmente aqui no top 15, top 10, começa a ver umas coisas bizarras como essa. Então, Anakin é talvez top 1 de Star Wars. Não quero dar spoilers, mas, cara, ele tem que estar lá em cima. Top 3, não tem como, não tem como. R2-D2, como que o R2-D2 tá à frente do Anakin? Vocês estão malucos? O R2-D2 talvez dos droids seja o mais importante, porque ele tá em todas. Ele é um cara que já salvou o dia em diversas oportunidades. Em termos de presença, de carisma, de senso de humor, de peso na história, esse aqui é o nosso GOAT. É o R2-D2, não tem jeito. É o droid mais importante da saga. Aqui, pô, cara, eu adoro o Cassiano Andor, mas ele não pode estar acima do R2-D2. Ele não pode estar acima do Anakin, Palpatine, isso é loucura. Pra mim, o Andor, ele é um personagem ok em Rogue One, nada demais, tanto que quando falaram que ia fazer a série dele, eu falei, putz, mas do Andor, sabe? Não tinha um personagem mais interessante? E aí na primeira temporada, eu comecei a gostar mais dele, mas mesmo na primeira temporada, ele não é o
o protagonista, ele é um fio condutor que vai unindo várias narrativas. Pra mim, o Lúthien e a Mon Mothma são muito mais protagonistas da primeira temporada do que ele. Tudo mudou na segunda temporada de Andor, onde ele sim se torna o protagonista da série e você entende que ele é um cara que, apesar de não ser o mais importante, ele tem um propósito. O cara fazia parte ali do destino da galáxia, ele tinha um papel importante a ser cumprido. E ele fez isso, ele fez o que era necessário para que isso fosse feito. E cara, o final ali dele andando e mostrando todos os personagens e como eles vão desaguar em Rogue One é uma das coisas mais lindas de Star Wars e sempre faz chorar que nem um bebê. Cara, Andor é um baita personagem, é importante, mas não estaria aqui no top, quase um top 10. Infelizmente, não estaria. E aí começa o top 10 com a Rey. Cara, eu sei que a Rey é tida como o rosto de Star Wars aí pro futuro, pela Disney, pela Lucasfilm. É uma personagem que foi uma grande aposta, principalmente aí pra trilogia sequel e esse futuro de Star Wars, mas eu não acho que ela foi tão bem desenvolvida nesses 3 filmes, muito por conta da falta de planejamento que a gente sempre fala aqui no canal, que foi o grande problema das sequels. Não acho que seja um problema da intérprete, da Daisy Ridley, que eu acho que é uma boa atriz e eu acho que ela faz um bom trabalho com o que ela teve. Foram 3 filmes desconexos, onde não sabiam o que fazer com nenhum personagem. Tanto que no episódio 8, a gente tem ali a revelação de que a Rey, ela é filha de ninguém, que é muito mais interessante do que ela ser a neta do Palpatine. É muito mais interessante. Então, sabe, eu acho que a Rey, infelizmente, ela acaba sendo o rosto, não do futuro de Star Wars, mas sim de todas essas pataquadas que a gente teve na falta de planejamento e de visão para sequels. Eu colocaria ela alto na lista por uma importância que ela tem por ser essa figura aí do futuro de Star Wars, mas eu colocaria ela bem mais pra baixo do que 10º lugar, justamente porque, cara, como que você vai pôr a Rey na frente de personagens como o R2-D2 ou Anakin? Não tem como, não tem como. Espero, do fundo do coração aí, que nos próximos filmes e séries, ela tenha uma representação um pouco melhor e que os caras consigam entregar algo que a personagem merece. Não acho que é terra arrasada, acho que ela tem espaço ainda pra reconquistar os fãs, mas precisa ser bem trabalhada, precisa ter um arco mais legal, precisa ter diálogos melhores, eu acho que precisa ser tratada com mais carinho. Dito isso, no 10º lugar, nem a pau. Obi-Wan Kenobi é um personagem que tem que estar no top 10, não tem jeito, ele tá sempre na vanguarda ali das guerras clônicas, do Império também, até mesmo depois da sua morte como um fantasma da força, ele tem um peso muito grande na história, então o Obi-Wan talvez fique aí em 9º lugar mesmo, porque eu acho que ele tem que estar dentro do top 10. Chewie, eu amo o Chewie, mas cara, não sei se ele entraria no top 10 justamente por esse peso na história. Ele tá sempre em tudo, ele tá uma presença muito constante aí, até nas sequels também, mas ele é um coadjuvante, ele é ali parceiro, um suporte emocional. Esse é o lugar do Chewie, ele não é um protagonista da história. Então pode ser que o Chewie apareça bem mais lá embaixo, mas não por causa do peso do personagem, porque ele é um personagem lendário, mas pela contribuição dele em pontos essenciais da trama de Star Wars. Ele nunca foi um protagonista muito forte de algo. 7º lugar, o Kylo Ren, outra loucura aqui também. Eu acho que talvez dos personagens das sequels ele tenha sido o mais bem desenvolvido, porém é inegável que a partir do episódio 9 também todo o arco dele foi jogado no lixo. Quando ele mata o Snoke e se torna ali o grande vilão do episódio 8, ele tinha que ser o grande vilão da trilogia e não ter uma redenção super forçada e sem peso no episódio 9. Então é mais um reflexo da falta de visão e das decisões covardes do episódio 9. Dito isso, eu acho que ele ficaria até na frente da Rey, porque o desenvolvimento dele nos episódios 7 e 8, na minha opinião, foram melhores, e também o que vem sendo trabalhado nas HQs são melhores também. Quer dizer, essas novas HQs aí estão sendo meio estranhas, mas as primeiras ali que a gente teve, eu acho que foi bem trabalhado. 6º lugar, temos o Lúthien Rael, que, cara, pra mim, melhor personagem de Andor, junto com a Mon Mothma. Não sei se ele conseguiria entrar num top 10, mas ele estaria muito alto na lista. Muito alto na lista. O monólogo dessa cena aí, que ele tem, é brincadeira. É uma das melhores cenas de Star Wars e é simplesmente o cara falando com outro cara. Isso é um absurdo. A gente tem batalhas espaciais, luta de sabre de luz, isso e aquilo. E uma das cenas mais impactantes é um cara falando com outro cara, apenas. Então, isso daqui tem um peso absurdo. Lúthien Rael estaria bem alto na minha lista. Agora, isso aqui é justo, hein? Yoda, num top 5, é algo que eu
consigo ver na minha lista. Pra mim, o Yoda, ele tem que estar no top 3 ou top 5. É que assim, o top 5 é só coisa muito pesada. É muito pesada, é briga de cachorro grande. Então, o Yoda, por todo o seu peso, desde lá atrás da Alta República, todo esse mistério envolvendo a sua espécie, o seu planeta de origem, os conhecimentos que ele já passou pra gente, que a gente usa na nossa vida, assim, sabe? Não é só coisa que os personagens aprenderam em Star Wars. O Yoda, ele é um personagem que transcende a cultura pop e que acaba vazando, entre aspas, aqui pra nossa vida comum. Então o Yoda, pra mim, ele é um dos símbolos de Star Wars. Não só nessa questão visual e icônica da cultura pop, mas nos temas da força, sobre tentar. O fracasso também é parte da nossa jornada. Então, sabe, o Yoda, pra mim, ele é uma das coisas mais importantes de Star Wars e transcende até o personagem. Então ele estaria bem alto aqui. Não sei se estaria em quinto ou mais alto. Leia Organa também, personagem lendária, muito importante, um símbolo de resistência, de luta, de rebeldia. Uma personagem muito importante ali, feminina, nos anos 70. Então ela é um símbolo também para tantas mulheres aí ao longo do mundo, gerações e gerações. Você vê até criancinhas hoje vestidas de Leia. Então, sabe, essa personagem ela também tem esse outro peso que transcende o cinema, transcende os filmes. Então, Leia Organa, eu acho que em termos de personagens femininas, pra mim, seria a mais importante também. Vamos ao pódio. Luke Skywalker, meu personagem favorito, também tem uma das jornadas mais importantes da saga. É um símbolo de esperança, de resiliência. É uma coisa que, assim, às vezes, quando eu acho que eu tenho um grande desafio aqui na minha vida, são coisas que a gente lembra, né? Tipo, o que o Luke Skywalker faria? Como ele encontraria forças pra seguir? Então, pra mim, apesar de ter alguns problemas com o que aconteceu no episódio 9, no episódio 8, eu gosto dessa ideia que eles trouxeram pro Luke Skywalker. É o meu personagem favorito, não tem jeito, estaria talvez aí na terceira posição. O top 5 aqui dessa lista não é nenhuma loucura até agora, mas o resto tá bem difícil. Em segundo lugar, Darth Vader, o personagem mais icônico de Star Wars, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais trágicos da nossa cultura pop, também dispensa apresentações, né? Não tem muito que eu possa falar aqui do Darth Vader que vocês já não saberiam. Estaria também talvez aqui no top 2 também, vamos ver daqui a pouquinho como vai ficar a lista. Eu tô curioso, meu Deus, Han Solo em primeiro lugar. Eu quero até ler qual foi a justificativa deles. Não conte a eles as probabilidades, só que contra todas elas, aqui está ele, chegando ao topo da lista dos maiores personagens de Star Wars de todos os tempos, o maior piloto da galáxia, o contrabandista mais esperto da cidade, um herói relutante e um flertador terrível. Quem não quer ser o Han Solo? Ele é o cara que é legal demais para se importar. Na verdade, ele se importa mesmo e muito, e te ama de sobra, sabe como é. Ao contrário de Luke, a sinceridade de Han está enterrada sob várias camadas de sarcasmo, mas ele não consegue escolher fazer a coisa certa, mesmo quando envolve níveis perigosos arrebatadores. Ele é o nosso cara. Cara, falou nada com nada, né? Han Solo é um baita personagem, é vivido pelo icônico, lendário Harrison Ford, mas não estaria em primeiro lugar nem ferrando. Eu acho que não estaria nem no top 10, se eu for bem sincero. Eu acho que ele é um baita personagem, mas não tem o mesmo peso de caras como Yoda, como Darth Vader, como a Leia, sabe? Não tá. Ele tá sobrando aqui. Colocar ele em primeiro lugar, eu acho que foi uma forma dos caras conseguir uns cliques aí. Eu acho que talvez essa lista como um todo, ela seja muito clickbait, porque tem coisas aqui que não fazem sentido. Dito isso, galera, chegou o momento mais importante, onde eu vou reorganizar essa lista e fazer aqui o meu top 50 dos personagens de Star Wars. Bora lá, vamos começar então por partes. A gente vai do 50 até o 40, do 40 até o 30, do 30 até o 20, do 20 até o 10 e do 10 até o primeiro lugar. Bom, da posição 50 até a 41, temos Rose Tico em último lugar, Babu Frick, Almirante Holdo, Sol, Kimir, Kino Loy, BB-8, Cyril Karn, K2SO e, em número 41, temos o Moff Gideon. Já do 40 até o 31, temos Paul Dameron, Finn, Neil, Tarkin, General Grievous, Chopper, Asajj Ventress, Dedra Meero, Jabba e em 31º temos o Han Solo. Da posição 30 até a 21 temos Ezra Bridger, Capitão Rex, Almirante Akbar, Kanan Jarrus, Lando Calrissian e Rey, Kylo Ren, Baylan Skoll, Chewbacca, Andor na posição 21. E agora entrando no top 20 temos Thrawn, Mando, Grogu, Mace Windu, Darth Maul, Luthen Rael, Mon Mothma, Padme Amidala, Boba Fett e Qui-Gon Jinn. E o top 10 temos C3PO, R2-D2, Ahsoka Tano,
Obi-Wan Kenobi, Palpatine, Leia Organa, Luke Skywalker, Yoda e para finalizar, Anakin Skywalker e Darth Vader para coroar o nosso top 50 personagens de Star Wars. Mas galera, eu quero saber de você. Você concorda aí com a minha reorganização dessa lista? Ou será que eu cometi algum crime aqui? Comentem aí o que vocês acham. Quero saber o top 50 de vocês também. Não esqueça de deixar o hype nesse vídeo para que atinja mais fãs de Star Wars. Valeu Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Cyber Psycho, Houston Neno Gomes e Christian Pereira por serem membros apoiadores e This is the Way.